E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Baki, mais especificamente pra gente estar falando aqui de Bakira Ren, capítulo 12, mas dessa vez é capítulo completo, bonitinho e em português brasileiro. Já traduzi tudo, editei tudo pra vocês e agora vocês vão poder acompanhar essa treta com todos os detalhes, tudo em português, bonitinho pra vocês entenderem o que aconteceu, o que o narrador tava falando naquela treta toda e até mesmo muito mais informações sobre tudo que ocorreu na luta. E caramba, gostei muito, eu já trouxe esse vídeo, a versão completa dele, só que uma tradução preliminar, e também trouxe ali as minhas especulações sobre esse capítulo e acabei acertando tudo. Se você quiser ver para ter a prova que eu acertei, eu vou deixar um cardzinho com esse vídeo para você tá vendo, é uma playlist aí para você assistir. Enfim, vamos já ao que interessa. Capítulo novo agora com tradução completa para vocês. E aqui estamos, galera, com a capa do capítulo 12. E sim, temos vários dizeres aqui falando sobre esse embate que vai ocorrer. E o nome desse capítulo significa afiado, que é bem interessante, até porque isso faz total referência ao próprio Koshou e também ao Jack, né? Já que a gente sabe também que Jack tem ali garras, né, presas, podemos dizer assim, afiadíssimas. E logo em sequência vemos o Jack gigantesco, poderoso, e o narrador da luta vai gritando e falando que ele estava cortado, que o Jack tinha sido cortado e o sangue estava jorrando. E até mesmo fala, né, que o imponente Jack agora está manchado de sangue. Era algo muito estranho de se ver. E consequentemente, indo para o outro lado, onde vemos o Koshou se aproximando, vemos que o narrador fala o seguinte, que as mãos deles e os pés dele, deste homem, fez tudo para se tornar uma arma. Ele transformou eles em armas. E até mesmo chega a falar que o próprio corpo dele é como uma milícia bem equilibrada, dizendo que é como se fosse um certo exército, né? Como se fosse uma quantidade aí significativa de homens armados indo para a batalha. E assim indo de encontro com o Jack. E aí, que quando vemos a próxima página, ele ainda começa a gritar, falar para a multidão que assiste ali, que os cortes iam como ondas. E até mesmo fala que esta foi a primeira onda e este foi o resultado desta onda, onde tivemos ali os punhos, né, a mão de Jack completamente ensanguentada. Depois, vendo por outro ângulo, até mesmo se é falado para o narrador o seguinte, que Koshou tinha demonstrado o seu domínio na arte que ele criou. Até mesmo fala, né, que pegou a fera Jack Ramba e o cortou em tiras, né? Cortou em pedaços, né? Falando, né, que começou ali a prejudicar e muito o Jack. Era algo bem inusitado de se ver. Depois vemos o outro lado da situação, que é a opinião do público, né? Boa parte do público começa a falar, né, que ele poderia estar armado. Até mesmo se perguntam se ele tinha alguma coisa, algum tipo de lâmina. Mas no meio desse público a gente também tem o Baki, que está ali disfarçado, né? E como alguns inscritos falaram no vídeo passado, né? Parece realmente o Momo que está sentado aí, porque é a marca registrada do Momo, fica com esse bonezinho. E eles são bem parecidos, apesar de o Momo ser bem mais feminino que o Baki. E assim, o Baki começa a pensar que sim, o Koshou teria crescido. E olhando para trás, né, como ele bem fala, ele diz que comparado como ele estava quando lutaram, né, onde a gente até mesmo vê aqui, né, uma referência ao mangá antigo, né, até mesmo os traços antigos, a gente vê que ele diz que ele está bem mais afiado. Então o Koshou está muito mais habilidoso ao ponto de conseguir cortar o Jack com mais facilidade. Lembrando, o Jack é resistente, não é qualquer um que vai conseguir cortá-lo tão facilmente. E assim voltamos mais uma vez para o narrador, que começa a falar da luta ali, enquanto o Jack está tranquilo, parado, e o Koshou está preparado para qualquer eventualidade de contra-ataque. O narrador fala o seguinte, que ele tinha desemboiado suas armas mortais mais uma vez, falando dessa movimentação para preparar-se para o combate que o Koshou está fazendo. E aí, voltando para o lado do Jack, ele começa a falar o seguinte,
que a fera à sua frente não demonstrava nenhuma preocupação, apesar de estar coberto de feridas, falando sobre o Jack, né? Que o Jack está tranquilo, está ali compenetrado, está focado. E como eu falei da outra vez, né, quando eu tinha saído o vazamento do capítulo, a gente vê, né, como o Jack está parecido com o Yujiro. Sempre foi essa parada de Jack parecer muito com o Yujiro, ter a personalidade um pouco parecida e até mesmo o rosto me lembrar demais. E assim, depois de ser dito pelo próprio narrador da luta que o Jack teria assumido uma postura marcante, né, que demonstrava que estava sem problema nenhum. E assim, vemos os dois lado a lado ali prontos para o combate. E nesse momento, o narrador começa a falar sobre Jack, dizendo que não se deve esquecer que essa fera Jack Rama, a fera pode dar jabs, arremessar com força e chutar com o melhor que pode. Até mesmo fala que é um atacante mais do que adequado para qualquer tipo de batalha. E assim, bota a moral do Jack lá em cima. E a gente vê que o Jack vai com tudo. E ele vai para cima e acaba fazendo aquilo que o narrador falou. Ele começa a dar ali vários jabs consecutivos contra o Koshou, que sim, vai se esquivando, vai batendo ali nas mãos dele para tentar, né, minimizar os problemas e até mesmo não levar nenhum ataque, nenhum acerto, porque sim, o acerto do Jack é um problema muito grande, ele pode até mesmo apagar. Consequentemente, a gente vê que as pessoas olham aquilo e ficam abestalhadas, né? Porque a forma como o Jack está atacando e como o Koshou está se defendendo é muito rápida. E até mesmo dizendo, né, loucamente rápido. Ou seja, era absurdo. E assim o Jack tenta dar um chute, né? A gente sabe que o Jack é um lutador de MMA, ele sabe artes mistas, inclusive ele é um lutador que entende de kickbox, também treinou muito isso, venceu isso na sua terra-mãe, né, no Canadá. E vemos que os demais ficam achando aquilo bem interessante, né, Doppo, Katsumi, Shibukawa. E assim, na hora do ataque, o Koshou tem a sua melhor estratégia, pular, se esquivar, porque não é uma boa ideia levar um ataque do Jack, é perigoso demais. E nesse momento o que ele faz é combar com um belo de um chute, né? Um chute na mandíbula para tentar apagar o Jack, porque não importa o tamanho, sim, um chute na mandíbula é sempre bem efetivo. E a gente vê que Jack dá uma cambaleada, mas isso não acaba com ele, até porque o Jack é muito forte e para complementar esse ataque, o Koshou vai com tudo tentar ferir o Jack, tentar acabar com ele. E enquanto vai fazendo isso, vemos que o Jack também ataca. Tem até mesmo ali as pancadas que estão rolando, onde até mesmo muitos falam, né? Tanta velocidade e mesmo em golpes muito pesados, ou seja, golpes fortes, poderosos. E com isso até mesmo vemos, né, que se é impedida uma possível joelhada ali do Koshou no rosto de Jack. E com isso há uma troca de situação e o Jack vai com tudo para dar um uppercut no Koshou. Mas a surpresa aqui é que ele não faz isso e simplesmente aperta a mão do Koshou, onde o narrador da luta começa a dizer hã? Fica ali surpreso e fala que era realmente um aperto de mão. E isso não faz sentido. Até que o Jack olha para o Koshou e fala sobre sua mão, que era extremamente macia, dizendo, é tão macio. E com isso, enfurecendo ali o Koshou, que estava com uma de suas mãos presa, simplesmente o Koshou vai com tudo para atacar o Jack, ferir o Jack. E aquilo acontece, até mesmo vemos que o Jack perde uma das suas visões. E a gente sabe muito bem, né, que esse é aquele golpe lá que fere uma das veias responsável por fazer a ligação dos olhos, né? E acaba perdendo ali a visão do Jack. Mas consequentemente o que o Jack faz? Ele aproveita o momento que o Koshou atacou o seu pescoço para também segurá-lo ele pela outra mão e dar uma bela de uma mordida no ombro de Koshou. E isso aqui acabou com o Koshou completamente. O que vai acontecer com ele no próximo capítulo eu nem imagino. O fato é que terminamos esse capítulo nessa situação que só mostra que o Jack tá bem perto da vitória. E é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado de tudo isso. Foi muito legal trazer aqui toda essa tradução, eu gostei do que vi, realmente faz sentido ter essa parada do Koshou usar a velocidade. Ele falou sobre a ginástica nos capítulos anteriores, que isso
tinha um valor a ser acrescentado nas artes marciais e tá funcionando, né? Porque ele tá pulando, tá se esquivando e tá ajudando ele se manter na batalha, mas parece que não ajudou muito bem no finalzinho, nas últimas páginas. Mas o fato é que também a gente pôde ver ele usando técnicas que ele usava lá no Grapple Bike. Ele não teve amnésia, uma coisa que Itagaki tem tido com recorrência nas obras, né, nos novos capítulos, é que muitos personagens deixam de usar técnicas letais e poderosíssimas que eles tinham porque simplesmente Itagaki não quer usar para não ferir nenhum personagem. Mas com o Jack parece que ele vai abrir mão disso e já começamos vendo o próprio colchão, né, cegando o Jack. É temporária, mas é uma coisa que fazendo no meio da luta é muito preocupante. E ele fez isso com o Jack não perdoou, tirou meu olho, pô, vou tirar seu ombro. Gostei pra caramba, muito insano, e agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham que vai acontecer no próximo episódio. Vocês estão empolgados, querem saber o que vai rolar, qual vai ser a treta? Quero todas as opiniões aqui nos comentários, beleza? Valeu, falou, fui!